Como você constrói suas paredes no Revit? Será que é a maneira mais eficiente e segura? Olá, eu sou o João Solim e fizemos essa aula para responder uma das dúvidas bastante comum que nossos seguidores nos têm enviado. Vou iniciar meu projeto e não sei se inicio através de um sistema de parede composto ou separado. Isso quer dizer, fazer uma parede com todas suas camadas de revestimento ou executar esses revestimentos através de paredes. Então, paredes de revestimento. Antes de falarmos sobre paredes, temos que entender que a metodologia e os processos de construção deste modelo BIM ele está completamente relacionado aos seus objetivos. Então, temos que saber se esse projeto é para desenvolvimento de projeto, documentação, se é para checagem, análises, quantitativos, 4D, 5D, ND. Então, sabendo todas essas informações, aí sim podemos traçar a melhor metodologia, o melhor processo a fim de atender esses objetivos. Então, para a análise dos sistemas de parede, a gente vai analisar 4 pontos principais. Então, vamos analisar a criação de famílias, o método de construção, atualização, edição e o arquivo também, o tamanho desse arquivo. Então, o primeiro item que vamos analisar seriam as famílias. Então, para construir esse tipo de família com bloco, uma cerâmica no lado esquerdo e a pintura no lado direito, iremos então executar 2 tipos de família, 2 tipos de sistema, o sistema composto e o simples. O primeiro sistema seria o sistema composto. Então, para executar esse tipo de parede, precisamos criar no mínimo algumas paredes, né? Algumas paredes principais. Então, a primeira parede seria a parede de bloco de 14. Então, analisando aqui, podemos ver então, para construir a parede de bloco de 14, eu só preciso ter o elemento CO3, seria o meu material, no osso, e depois para construir então uma parede, que essa parede já teria, por exemplo, um lado externo, a pintura, e o lado interno, a cerâmica, que seria essa parte inferior aqui da parede, eu tenho que construir uma outra parede. E para conseguir gerar essa parede composta, eu preciso executar então um comando que chama-se Stacked Wall, que é a parede, o empilhamento de parede. Então vamos colocar esta parede sobre a outra e assim gerar essa parede com camadas diferentes. Por que a gente está gerando esse tipo de parede? A gente está gerando para poder ter os acabamentos separados do seu limite topo, né? Então assim a gente pode ter variação de altura desses materiais. A segunda forma de executar esse mesmo tipo de parede seria o sistema separado, como dissemos. Então neste caso temos que gerar apenas 3 tipos de parede. Então seria uma parede de bloco de 14, a parede seria a pintura 1, aqui a PG1 que a gente está chamando, a pintura 1, e depois uma outra camada que seria a cerâmica. Nesse estudo, a gente só está utilizando uma camada para representar os materiais, os materiais finais, né? Que seria a cerâmica então, de 2,5, a pintura de 1, não pensando aí, não colocando as outras camadas que seriam emboço, reboco, e cola e etc. Então, para esse estudo, somente as camadas já é o suficiente. Então, somando esses elementos em loco, né, a gente consegue uni-los e construir então esse tipo de parede, que seria uma parede então com revestimento, por exemplo, da cerâmica até a altura 2,60, a pintura também, e daí para cima somente o bloco. Então, outra análise aqui que temos que ver é que o sistema separado, com apenas 3 camadas, né, com 3 tipos de parede, né, um bloco de 14, de 1 centímetro de pintura e 2,5, a gente consegue executar vários tipos de paredes, né? Então, isso quer dizer o quê? Na esquerda, pode ver que eu tenho 6 tipos de parede, só que eu tenho que construir cada família dessa parede. Então, a bloco de 14, realmente tem que construir uma família. Se eu quero uma família, por exemplo, com um bloco e uma pintura, somente uma face, por exemplo, aqui é a face interna. Se eu quero um bloco com uma pintura na face interna e externa, se eu quero um bloco com uma pintura externa e uma cerâmica interna, e assim vai, eu tenho que criar uma família de parede para cada tipo de parede, desse tipo de parede que eu estou criando. Então aqui, com 6 paredes, né, com 6 paredes, com essas combinações, a gente cria 6 paredes, enquanto que no sistema separado, apenas 3 tipos de parede, a gente pode compor em loco, né, durante a execução, os 6 tipos que a gente tem aqui na esquerda. Então, com apenas 3 famílias, a gente consegue executar 6. E se entrasse mais uma família, mais um material aqui, né? Então, entrasse uma cerâmica 2, por exemplo.
Então eu teria mais 4 itens, né? Mais 4 famílias novas que eu teria que criar, seriam 10 e mais uma que é a própria cerâmica 2. Então seriam 11 famílias que eu estaria criando, sendo que aqui eu teria 4. Então era 4 contra 11. É meio exponencial a coisa, então o número de família cresce muito no sistema composto comparado com o sistema separado. Além das famílias de textual, que é a sobreposição e empilhamento de paredes que temos que criar para criar as variações de altura desses revestimentos. Então agora eu vou abrir um arquivo para mostrar um pouco para vocês sobre isso. Então aqui eu tenho um arquivo onde eu tenho, por exemplo, um projeto normal criando as paredes compostas, né? Então eu tenho vários tipos de paredes que eu tenho que criar para atender um projeto. Então realmente você acaba criando muitas famílias para poder atender esse projeto. Mas então agora a gente vai partir para a parte de construção. Eu vou abrir então um arquivo que tenho criado aqui. Eu tenho dois arquivos aqui na minha esquerda, eu tenho dois Revits abertos. Aqui na minha esquerda um sistema que a gente vai executar com o sistema separado. Vamos falar agora a parte de construção, né? E o sistema composto aqui na direita. São dois arquivos separados, mas é o mesmo arquivo. É um template original do Revit, apenas a família aí das portas e caixilho que eu adicionei e também as famílias de paredes que eu tenho famílias de família composta na direita e separadas na esquerda. Podem ver aqui que na tabela de materiais a gente tem a mesma quantidade entre os dois projetos, 661 de área, né, de uma parede genérica que está no projeto, e com a área, a quantidade, né, de 200 paredes e aqui na direita 200 paredes. Por quê? Então eu vou abrir primeiro aqui no sistema separado, vamos ver. Então, primeiramente, aqui, vamos pensar que a gente está numa etapa de projeto, né? Por exemplo, um level 200, LOD 200, e podendo ser numa etapa aí de estudo preliminar, anteprojeto, dependendo da etapa do seu projeto, você não tem as camadas então de revestimento, você tem um estudo, e a partir daí você vai começar a adequar o seu arquivo para criar então as camadas de revestimento. Então, aqui, para executar algo mais real, né? Então eu acabei criando apenas um ambiente simples recortado aqui com um forro, uma porta e um caixilho, aqui representando uma área de banheiro e outra uma área normal de entrada aí podendo ser de um quarto, e repliquei aqui esse número por 40 vezes, que poderia ser, aí são grupos, tá? Então isso aqui são grupos replicados, que poderia ser aí um hotel ou um edifício residencial, onde você é obrigado a gerar alguns grupos, né, e replicar esses grupos tanto na vertical ou na horizontal. Então a gente vai ver também qual que é a reação desses tipos de construção, tanto composto quanto separado, para analisarmos então o que acontece, né, quando estamos executando. Então, primeira coisa, vamos agora editar esse grupo e vamos construir, né, vamos atualizar esse modelo. Então, primeira coisa, vou pegar aqui essas paredes e vamos transformá-la, né? Então a gente está atualizando nosso modelo, vou tomar essas paredes e vou transformá-las aqui para a alvenaria de 14. Se a gente viu lá na nossa tabela anterior, a gente criou então algumas alvenarias de 14. Então a gente tem aqui as alvenarias de 14 e depois criamos também os revestimentos, né? Então como a gente viu lá. Então vou selecionar aqui esse revestimento, vou apenas copiar aqui para fora, posso fazer de várias formas isso, não precisa ser exatamente como estou fazendo, mas e vamos aplicar a pintura na face externa e vou executar o comando align aqui, vamos alinhar. Na verdade, essa não é uma aula de alvenaria nem de processo, é mais para analisar mesmo as diferenças que acontecem entre os elementos. Então, entre os dois sistemas. Então, eu fiz um join aqui, né? Dei um align, ainda não dei o join, então as paredes não estão cortando os lugares que deveriam ser cortados. Então, venho aqui no comando modify, join, e vou unir aqui essa parede com essa parede e essa parede. Então, aí já gerou os furos. E agora também eu vou fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou variar um pouquinho. Vou entrar aqui em planta e vou executar aqui essa parede, mas vou já executar com material que seria a cerâmica. Vou fazer algo assim
Vamos alinhar isso aqui. Então, com suas faces também. E a diferença aqui, que eu não quero esse revestimento chegando até o teto. Então, eu quero ele apenas 10 centímetros do forro. O forro está a 2,50. Então, vamos deixar ele aqui desconectado e a 2,50. Então, ok, estamos aí com nosso revestimento a 2,50. Vou selecionar aqui novamente. Desculpa, não 2,50. O forro está a 2,50. Vamos deixar ela a 2,60. E aí sim, tá aí os revestimentos. E agora não está furando também, como a gente viu, mas então a gente é sempre obrigado a executar o comando join, né? Então, tenho que executar o comando join entre os elementos. E agora sim, ele executou o furo deste ambiente. Pronto, executamos, né? Então, qual é a diferença, né? Aqui a gente tem maior liberdade na hora de executar, foi fácil, né? Rápido. E por outro lado, agora existem alguns problemas, né? Então, como esta família, as famílias do Revit, ele entende a parede e se adapta à parede, né? É lógico que essa família foi executada para se adaptar à parede dessa forma. Ela não entende o outro elemento parede quando chega aqui. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a gerar uma biblioteca de famílias que eu possa, então, aqui adaptar com esse outro material que tem externamente. Então, eu sou obrigado a editar todas as minhas famílias e gerar essa família para poder, na mão aqui, né, vamos assim dizer, na edição, não no edit, mas sim na instância, você conseguir adaptar, porque cada lugar que tiver uma porta e um revestimento diferente, você tem que adaptar, alinhar essa porta novamente com esse revestimento. Então, aqui é um trabalho grande que você tem que tomar muito cuidado, porque imagina que cada ambiente você tem uma espessura diferente, você tem que entrar em cada uma e alinhar cada porta que você tem no seu projeto. E a mesma coisa acontece com o caixilho. Se você não tem isso contemplado na sua família, se as famílias são as standard ou as famílias que já estão adaptadas para no hosting da parede, ela não está entendendo as paredes que estão a mais que estão com join e acontece esse tipo de problema. Então, esse é um dos problemas que você tem que tomar muito cuidado e que leva tempo também você ter que editar cada um desses elementos, adaptando aí a espessura total. Então, eu vou finalizar o comando. Finalizou o comando grupo e ele atualizou todos os 40 tipos que eu tinha aí, né, de família no meu projeto, né? Então, os 40 tipos de grupos que eu tinha, ou pode ser quarto, né, ou o que for, eles foram atualizados perfeitamente. Então, quais são os contras desse tipo, né, de execução? Vamos ver um dos contras agora. Então, eu tenho um grupo, vou editar esse grupo, e, por exemplo, vamos supor que essa parede, simplesmente o ambiente cresceu, né? Então, eu vou dar um align aqui novamente com esse material. Essa parede cresceu e nós temos agora essa parede um pouco maior, né? Como a gente está vendo nesse caso. Suponha que aumentou um quarto ou tive que editar de alguma forma aí o meu grupo. Eu tenho que aplicar agora outra porta nesse ambiente, por exemplo. Selecionei a porta e vou aplicá-la. Primeiramente, que diretamente no elemento externo ele dá um erro, porque ele está pegando o revestimento externo e não está entendendo. Então, eu não consigo aplicar diretamente aqui. Eu sou obrigado, então, a aplicar em planta essa porta. Então, eu venho em planta e consigo pegar o osso, né? E aí consigo aplicar essa porta. Ok, apliquei, furou automaticamente, parece tudo perfeito. E não tenho muito trabalho para fazer, porque está tudo ok, está acontecendo do jeito que a gente queria. E agora eu vou finalizar o comando. Então, o que aconteceu? Esse que eu considero um dos maiores erros, né, para quem executa esse tipo de parede, de sistema. Então, o que acontece? Quando eu tenho um grupo, os outros grupos não entenderam que este elemento que foi adicionado deveria ter dado o join automático. Então, eu sou obrigado a entrar uma por uma das paredes e executar o comando join para voltar a funcionar. Então, imagina, eu tenho 40
tenho 40 grupos, eu tenho que um por um, em cada edição ou transformação que eu fizer que ocorrer esse erro, eu tenho que editar na mão novamente e atualizando um por um. E outro problema grande seria também quando edito o grupo, esse problema já é muito grande, como eu acabei de demonstrar, mas outro problema também é que se em algum momento eu mudo a espessura do meu revestimento ou troco o revestimento, vamos trocar aqui, que é através da face interior do revestimento, vou simplesmente trocar aqui para o revestimento da cerâmica e imagina que eu teria que editar então esta porta e todos os lugares que acontecem isso eu tenho que editar também. Então, além da edição do material, eu tenho que editar cada elemento que está inserido nessa porta, tanto o caixilho quanto porta ou outros elementos. Imagina também que quando você atualizou, você não tinha essa camada de revestimento na parede, por exemplo, elementos com hosting, como Pumbly Fixture, elementos sanitários, etc. Ele pode estar relacionando a parede interna, não a externa, então você é obrigado a reaplicar esses elementos. Então também é algo que te leva muito tempo para resolver. Então, não só no horizontal, a gente tem esse problema acontecendo também na vertical, né? Então, eu vou finalizar aqui. Então, imagina que estamos executando uma atualização, né, do projeto e aquilo que a gente falou em planta está acontecendo também aqui em corte, mas se eu preciso editar e arrumar as alturas dos meus revestimentos, então aqui também o controle é manual, então realmente eu vou ter que acertar, né, o quanto eu quero de cada revestimento e a gente vai ver a diferença. Por exemplo, aqui vamos supor que ele acontece a 2,10 ou a 2,20 esse revestimento, por exemplo, vai ficar abaixo do forro, mas só para a gente ter uma ideia. Então eu tenho que editar em cada um, ou selecionar todo de uma vez e alterar. Enquanto no outro sistema do State All a gente vai ver que é um pouco automático relacionado a isso. Mas eu vou voltar agora, vou voltar no Undo. A gente viu então como se constrói com esses sistemas de camadas separadas, né? Então a gente precisa executar o comando align, executar o join para que ele funcione e a gente viu também um dos problemas aí em relação ao grupo, que ao atualizar ele nem sempre acontece a atualização automática, você é obrigado a dar um join manualmente, um a um, como a gente viu, né? Então num projeto grande, né? Se a gente está falando de um projeto de uma casa é muito simples, mas se a gente está falando de um projeto de 100, 200 mil metros quadrados, é algo muito perigoso, porque você tem que executar isso manualmente e se demora muito, e também o risco de você correr de manter este erro no projeto. Mas agora eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos colocar também o material aqui de pintura internamente. Vamos colocar esse aqui, só para termos uma relação, uma comparação, né? Depois com o sistema tanto anterior, esse, quanto o próximo a gente vai fazer, que seria as paredes compostas. Então vou selecionar aqui, vamos manter ele até o próximo level. Então estaria aqui, vou executar o join entre eles. Vamos executar o comando join e vai furar automaticamente, perfeito. E agora vamos também construir uma outra parede nesse trecho. E vamos finalizar. E agora eu vou demonstrar também como a gente poderia corrigir hipoteticamente, eu diria, esse problema que aconteceu anterior. Então vou aqui terminar, finalizar, e a gente vai ter esse erro, né? Vamos finalizar. E vai continuar os grupos também não acontecendo a atualização. Então, ok, é claro, aqui ele manteve atualizada porque eu não adicionei nada na parede, né, em si, no editei anterior, mantive tudo igual, então não teve problema nenhum.
mas vamos executar uma coisa diferente aqui, só para vocês verem uma forma também que poderia se corrigir. Vamos fazer novamente essa alteração aqui, vamos adicionar a porta novamente aqui, e vamos ver uma forma que poderíamos executar para corrigir esse problema, mas vai surgir outro. Eu quero explicar o porquê também dessa forma não é a ideal, mas que muita gente pode acabar executando, então não quero que vocês cometam esse erro, por isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então está finalizando o comando grupo. Finalizou o comando grupo, ele aconteceu esse erro daqui para lá, né, novamente. Então o que a gente poderia fazer? Claro, poderíamos vir aqui, eliminar os 40 arquivos, os 40 grupos que fizemos, selecionar novamente o grupo, executar novamente o comando array e verificar que ele corrigiu esse problema. Eu vou executar aqui menos, vamos executar apenas 10 grupos para a gente ver que vai dar certo. E ok. E pronto, foi executado o comando array. Pode ver que ele atualizou todos os modelos e ficou super ok. Então podemos chegar à conclusão que não tem problema executar esse tipo de sistema, que é só refazer o grupo e está ok. Mas não. O que acontece? Acontece que se você tem tags e informações de cotas e etc. nos elementos, e, por exemplo, num corte, outras informações, quando você executa novamente o grupo, você vai perder todas as informações, todos os tags, todos os elementos que estão em host aí 2D relacionados ou puxando informação dos elementos que estão construídos, como cotas, tags, level e etc. Então, não se deve deletar e adicionar novamente o grupo, e sim editá-lo. Então, é uma forma de corrigir aparentemente esse problema, mas não se deve ser feito isso nunca, porque senão você vai perder todas as informações 2D que você adicionou no seu projeto. Então, não faça isso. Vamos voltar agora para a versão original que estávamos fazendo, para assim podermos ter a comparação com a outra versão. Última coisa aqui, então, a gente viu a facilidade só desse sistema. Então é muito mais fácil, né, eu poder vir aqui selecionar os materiais apenas que eu quero e deixar na altura que eu quero. Por exemplo, aqui novamente vou deixar esses daqui na altura desconectada a 2,60 do chão, e aí gerando facilmente aí esse material. Então a diferença é claro, como eu disse anteriormente, vai diretamente relacionado ao BIM que você está executando, né? Se você está executando uma casa, de repente não existe problema nenhum você executar dessa forma, e enquanto em outros sistemas, se você está executando um edifício comercial, residencial, que você tem muitos grupos, um hotel, por exemplo, e que muitos níveis de grupo, etc., é um problema. Isso é muito perigoso você executar esse tipo de sistema, não só pela execução em si, mas também pela atualização. Como a gente viu, ela parece ser rápida no momento de construir, mas ela é muito lenta no momento de atualizar, porque realmente eu tenho que me preocupar com cada elemento que ele não está sendo parametrizado automaticamente, como as portas, caixilhos e etc. Então, vamos agora abrir o outro modelo que a gente tem aqui. Então, esse aqui é um modelo composto. Agora eu vou abrir o outro arquivo, que esse aqui agora é um modelo composto. Então, ele já está aqui com os 40 grupos. Eu vou editar e a gente vai ver, então, essa parte que a gente está falando de construção e da edição também. Então, na parte de construção, simplesmente tenho as paredes aqui. Então, eu posso selecionar as paredes, por exemplo, internas. Então, as paredes internas, vamos recordar um pouco, a gente vai utilizar agora são staked wall, que são as paredes empilhadas, não as paredes compostas normais que a gente fez. A gente gerou as paredes compostas, como a gente viu no slide anterior, e sobrepôs uma outra para gerar as paredes compostas. Então eu tenho aqui uma alvenaria de 14 com cerâmica do lado interno, com pintura do lado externo a 2,60, e em cima dela eu tenho
outra parede de bloco e com lado de pintura também variável. Então vou selecionar e vou colocar esta parede, vamos ver o que vai acontecer. Então ele colocou a parede de cerâmica interna, pintura externa, vou selecionar as outras duas paredes que estão aqui também e vou colocar agora a outra que seria pintura de um lado a 260 e pintura com bloco e pintura até o topo. Então seria essa outra stack wall e ela está aí. Então a diferença do outro sistema, eu não consigo arrastar, né, porque ela está dentro da família, as propriedades dessa stack wall. Vou selecionar essas duas, vamos trocá-la também, vamos pegar a stack wall relacionada para esse ambiente, que seria essa outra, e aí está alterado. Então, só para ver rapidinho sobre a stack wall, vou selecionar ela aqui. Então ela é uma parede empilhada, como dissemos. Eu tenho uma família aqui embaixo, que é a família de 14 com pintura e pintura, e em cima dela eu tenho uma variável, né, uma variação de altura em relação pintura e bloco, né? Então aqui está bloco e pintura. Então, como a gente viu anteriormente, é muito mais demorado gerar as famílias, mas na hora de executar é muito mais simples. E eu posso finalizar e todos os grupos serão alterados. Então, ok, terminou a atualização. Então, nesse caso, vamos editar agora e vamos analisar a parte de edição, né? Então, como acontece com a stack wall, se é igual ou diferente da versão anterior. Então, vou aplicar a parede aqui, pode ver que ele aceita a aplicação da parede direta, não preciso fazer em planta como a gente viu anteriormente. Vou finalizar. E pronto. É claro que aqui acabou unindo, que eu acabei esticando um pouquinho a mais as paredes, mas ele atualizou tudo e não teve problema nenhum. Pode ver que ele atualizou e não teve problema de join, de revestimento e etc. Então, deu certo com esse tipo de stack wall. Agora eu vou voltar um pouquinho. Então, a gente viu a atualização. E a outra coisa também interessante aqui nesse sistema, claro, dá um pouco mais de trabalho, mas como a gente viu, na hora de editar as alturas é mais difícil, porque não é automático, não é na mão, mas imagina que acabou o nível, vamos fazer algo um pouquinho diferente do anterior, imagina que subimos o nível de todas as cerâmicas aí, do nível do forro a 10 centímetros. Se a gente tivesse no processo anterior, como a gente viu, a gente teria que na mão, um a um, subir, ou fazer um reference level e adicionar e atachar e alterar esse reference level, alterando as outras coisas. Quero dizer que no sistema anterior seria na mão e ocasiona também erros, né? Nesse caso, a gente poderia, dentro da própria stack wall, é claro que demora um pouco mais para você editar, mas ou duplicando, ou variando, ou trocando, né, de parede, você poderia criar uma outra, como por exemplo a 2,70 e alterar automaticamente essas paredes todas, né? Então teria que vir uma a uma aqui, alterando a família ou substituindo, como dissemos, e as famílias todas estariam aí atualizadas. E posso finalizar agora o grupo e já estaria tudo alterado, sendo que na versão anterior teria que subir um a um na mão e verificar se está ok. E claro, estamos falando aqui de um banheiro, né? E essa parede textual poderia ter 5, 6 banheiros diferentes, uma suíte do casal, num banheiro de serviço e etc. E alterar uma vez só a textual vai alterar em todos os banheiros, sendo que na versão anterior, no sistema não composto ou simples, você teria que na mão alterar um a um essas alturas. Então uma coisa que parece às vezes rápida, às vezes ela não é tão. Então aqui, se eu finalizo agora, ele vai alterar todos, mas eu não vou fazer isso, só vou dar undo para voltar no modo anterior, para a gente poder comparar os dois sistemas, esse com o anterior. Então tá, então já terminamos a parte de edição, também controle, e agora a gente vai fazer uma análise através do tamanho, né? O tamanho dos arquivos. Então vamos salvar esse arquivo. Eu vou salvar como, e vamos colocar até aqui como aula.
podermos comparar as diferenças entre os dois arquivos. Agora vamos à comparação do tamanho dos arquivos. Então vou selecionar aqui o arquivo composto, ele tem 11.108, vou colocar aqui na tabela, 11.108, e vamos pegar o valor do separado, né? O sistema separado tem 10.464. 10.464. Então a gente fez uma comparação aqui entre os dois sistemas, e o sistema separado ele ficou 6% menor que o tamanho do sistema composto. Então, é claro, ele está relacionado diretamente com esse modelo que a gente fez e a forma que a gente construiu. Mas olhando assim, primeiramente, já poderíamos ter a conclusão que o sistema separado ele é menor, né, na hora de construir que o sistema composto. Mas, na realidade, pode ser diferente, né? Pode ser um pouco diferente. Então, eu fiz aqui um exemplo para abranger um pouquinho mais as situações, né? Então, eu criei um arquivo e nesse arquivo eu acrescentei mais camadas. Então, o que acontece quando a gente acrescenta mais camadas no nosso revestimento? Então, por exemplo, eu acrescentei chapisco, emboço, o cimento cola, mais a cerâmica, e no outro caso o chapisco, o emboço e a pintura, né? Então, aqui no sistema separado, eu consigo selecionar então as paredes separadas, né? Então, cada parede é uma camada de revestimento, enquanto na direita eu tenho o sistema composto e, na verdade, é uma parede de state wall que dentro dessa parede existem as camadas. Então, o que aconteceu nessa versão? Então, vamos dar uma conferida. Então, vou abrir aqui o arquivo e vamos ver o que aconteceu nessa versão. Então, podemos ver aqui que no sistema composto ele está com 11.720. Vamos colocar aqui 11.720, enquanto no sistema separado está com 12.756. 12.756. Então, o que aconteceu? Mudou, né? Mudou a situação. Então, o sistema agora separado, ele ficou 9% maior do que como se fosse o modelo no sistema composto. A gente só está falando principalmente na diferenciação do tamanho em relação às paredes, né? O sistema de parede. Então, ele está 9% maior do que o sistema composto. Mas, além disso, vamos analisar também o tamanho do arquivo com ele mesmo, né? Então, o sistema composto ele tinha 11.000, depois foi para 11.720. A diferença é bem pouca, é apenas 6% em relação ao arquivo. Enquanto o sistema separado, ele tinha 10.000, foi para 12.000 e ele subiu, né, cresceu 22%, muito maior esse acréscimo. Então, o porquê, né, aconteceu isso? Vamos olhar rapidinho o modelo para concluirmos e chegarmos ao fim da nossa aula. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma tabelinha que seria a tabela em relação à comparação, números de paredes que existe dentro do sistema. Então, no sistema composto, a gente só tem 400 paredes, enquanto no sistema separado, a gente tem 1.280 paredes. Então, por quê? Porque, é claro, aqui dentro do state wall, a gente tem uma família de parede, que essa parede acrescentou as camadas dentro dessa parede, então o elemento é 1, né? Enquanto aqui, para construir essa mesma parede, na verdade, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paredes aqui nesse caso, para construir uma parede. Então, é claro, subiu muito o elemento construído, né? O modelo geométrico da parede, então foi para 1.280, e com isso também acrescentou bastante no tamanho do arquivo. Constrói uma e outra, qual a diferença entre um e outro. Vimos também na parte de construção, como construir um e o outro, quais são as diferenças, as dificuldades e as facilidades que cada sistema tem. Vimos também na parte de edição e controle, né? A parte de editar e atualizar, vimos também os problemas gerados entre os dois sistemas. E agora concluímos também com o tamanho do arquivo. Agradeço a presença de todos, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.